Daimajin é um projeto cinematográfico criado pelo estúdio Daiei e lançado em 1966. A Daiei é um estúdio de cinema japonês que foi fundado durante a Segunda Guerra Mundial. E ali na década de 1940, a produção cinematográfica japonesa não só ela era controlada pelo governo, ela seguia diretrizes que eram determinadas pelo Ministério da Cultura do governo do Japão, ela também era produzida dentro de várias regras de censura. Então, para um filme ser produzido no Japão naquele período, ele tinha que seguir alguns critérios e dentro de certos gêneros que eram determinados e autorizados pelo governo. Nesse contexto, a Daiei acabou se especializando em alguns gêneros específicos. Entre eles estavam o Jidaigeki, que é o drama de época, que eram histórias de drama que se passavam em um período do passado histórico do Japão, e o Chambara, que era um gênero que também são histórias passadas num período histórico do passado japonês, mas são mais focadas em ação e aventura. E essas narrativas que se passavam num passado histórico do Japão, elas eram autorizadas pelo governo, porque o governo podia usar isso na propaganda nacionalista do Japão ali da década de 1940. Então a Daiei, ela vai ter todo um histórico de produções de Jidaigeki e de Chambara que vem desde a década de 1940. E ali nos anos 60 vai acontecer um contexto que em 1965 a Daiei ela vai acabar investindo num projeto que eles não levavam muito a sério, mas que acabou dando um grande retorno financeiro, que foi o Gamera de 1965. E se vocês não conhecem Gamera, tem aqui um vídeo no canal falando sobre toda a produção de todos os filmes do Gamera. E o Gamera, ele se enquadra num gênero que é o Kaiju Eiga, os filmes de Kaiju que estavam fazendo sucesso ali a partir do Godzilla de 1954 e que a Toho continuou explorando durante a década de 60. E a Daiei acabou tentando entrar nesse gênero para pegar uma fatia de mercado, só que ninguém levava muito a sério o projeto do Gamera. E então ele foi um filme produzido com pouco orçamento, mas acabou tendo uma grande rentabilidade. O que fez os executivos da Daiei repensar todo esse contexto da possibilidade de investir nesses filmes de Kaiju e em outras produções tokusatsu. Daí eles produziram uma continuação pro Gamera, o Gamera Taibarugon, que foi um filme que teve muito mais investimento na produção dele, porque daí o estúdio viu que aquele personagem tinha potencial e acabou investindo para fazer um grande filme. E inclusive chamaram um dos diretores, que também era um diretor tradicional ali da Daiei, fazendo produções de drama. E ao mesmo tempo que o Gamera Taibarugon ia estrear no cinema, em 1966, também a Daiei passou a desenvolver um outro projeto, que é o projeto do Daimajin, que consistia em fazer uma produção de filmes, que na verdade não seria um filme, seriam 3 filmes, que foram lançados os 3 em 1966, o primeiro deles junto com o Gamera Taibarugon, e os outros filmes no intervalo de 4 meses. Então foi uma trilogia que foi toda lançada no mesmo ano em intervalos de 4 meses. Essa produção ela foi feita simultaneamente, inclusive várias funções técnicas foram feitas pela mesma equipe, só que para cada um dos filmes da trilogia foi convidado um diretor diferente para dirigir, sendo que os 3 já eram diretores tradicionais dessa produção de filmes do Jidaigeki e do Chambara. E a proposta do Daimajin era fazer uma série de filmes que iam combinar elementos do Jidaigeki com elementos dos filmes de Kaiju. Então seria um drama histórico que ao mesmo tempo traria elementos fantásticos e essa questão dessas criaturas gigantes que representam forças incontroláveis. E uma grande referência para a produção foi o filme O Golem de 1936. Para quem não conhece o conceito do Golem, o Golem ele é um mito judaico sobre sujeitos que descobriram o segredo de como criar a vida. Então, assim, da mesma forma que Deus criou o homem a partir de barro, esses sujeitos eles aprenderam como criar um humanoide também feito de barro e, através de palavras secretas, que teriam o poder de animal inanimado, fazer essas criaturas feitas de barro ganharem vida para servir como servos. Então era um mito sobre homens que criavam servos a partir de animando objeto inanimado, criando vida. Só que como o Golem ele é só um simulacro do humano e não um humano verdadeiro, porque os humanos de verdade, a vida verdadeira foi criada por Deus e o Golem era uma vida criada pelos humanos, o Golem é a ideia de um simulacro, né? Uma cópia imperfeita. Então o Golem tem alguns defeitos. Um deles é o fato de que os golems eles não conseguiam falar e o outro é que o golem ele não tem uma cognição muito desenvolvida. Ele simplesmente recebia ordens e cumpria as ordens às vezes da maneira mais literal possível. E essas narrativas dos golems elas vão ganhar várias versões.
E a mais famosa delas é uma que teria se passado no século XVI no contexto do gueto de Praga. Na cidade de Praga, atualmente na República Tcheca, existia um gueto no século XVI, onde era permitido os judeus viverem. Então os judeus, eles viviam todos nessa região, nesse bairro que era fechado, isolado, eles só podiam viver ali, e era um lugar com péssimas condições, e eles sofriam muita violência, viu? Tanto discriminação quanto violência do próprio Estado, né, período do Império. Isso na época que o Rodolfo II era o santo imperador romano. E nesse período em Praga, um dos rabinos mais importantes era o rabino Judá Loev ben Bezalel, que provavelmente eu devo ter pronunciado errado aqui o nome. Mas conto as lendas de que o rabino Lov, ele criou um golem no século XVI para proteger a população judaica do gueto de Praga quando houve as tentativas de agressões, teve várias manifestações violentas, tentativas de massacres e assassinatos de judeus, e que o rabino Lov teria criado um golem que protegeu os judeus nesse contexto, e depois de passado esse período, o rabino Lov, ele teria desativado o golem, retirando dele as palavras secretas e escondido ele em algum lugar dentro da sinagoga. E tem vários outros mitos de o que teria acontecido com esse golem depois, inclusive tem relatos de que durante a ocupação da Tchecoslováquia, várias tropas nazistas revistaram a sinagoga tentando procurar onde estaria escondido o golem e ninguém nunca achou. Outras narrativas dizem que, na verdade, ele foi encontrado e ele foi transferido para outro lugar, foi escondido. Então tem várias lendas a respeito disso. E essa lenda do golem criada pelo rabino Lov ali no gueto de Praga, ela se tornou muito popular entre os judeus da Alemanha do começo do século XX, porque essa narrativa do golem protegendo a população judaica acabou virando uma história com um forte símbolo de resistência judaica. O golem como uma representação de um herói fantástico que protegia o povo judeu das agressões e dos preconceitos ali no contexto europeu. Então, na Alemanha do começo do século XX, vão ter vários escritores que fizeram versões dessa história do golem criado pelo rabino Lov. E no meio dessas versões, uma que vai se destacar são as versões feitas para o cinema pelo Paul Wagner. O Paul Wagner, ali no começo do século XX, vai fazer uma trilogia de filmes baseados no mito do golem. Inclusive, ele vai dirigir junto com outros diretores, cada um dos filmes ele vai fazer parceria com um diretor diferente, mas ele também vai atuar interpretando, fazendo o papel do golem. O primeiro filme dele vai ser o Golem de 1915, que é um filme que ele é quase todo perdido, apenas algumas cenas sobreviveram, mas a proposta é trazer essa história do mito do golem para o contexto dos dias atuais, né? Dos dias que o filme foi produzido, para o contexto de 1915. E a história conta sobre um antiquário que encontra o golem e acaba ativando o golem, só que ele acaba fazendo mau uso do golem e o golem acaba se voltando e atacando ele. E essa narrativa do golem se voltando e atacando contra os criadores, ela também tem base lá no mito original do golem do rabino Lov, porque algumas versões dizem que esse golem criado no gueto de Praga, ele tinha que ser desativado no sabá. Então toda sexta-feira o rabino tirava dele as palavras secretas para o golem se desativar, ele se tornava de novo uma estátua de barro sem vida. Durante o sábado ele ficava descansando e no dia seguinte ele podia ser reativado. Só que uma das versões do mito conta que um dia o rabino se esqueceu de tirar as palavras secretas dele na sexta-feira e o golem ficou ativado durante o sábado. E daí ele se tornou agressivo e começou a atacar as pessoas, inclusive começou a atacar os próprios judeus. E que a população do gueto teve que fazer toda uma artimanha ali para conseguir tirar as palavras dele e desativar ele para ele parar de atacar as pessoas. Tem uma outra versão que fala que o golem ele se apaixonou por uma moça, mas ele foi rejeitado e por isso ele se tornou violento e acabou agredindo as pessoas. O mito do golem, principalmente essa versão do golem do gueto de Praga, ele vai falar muito também sobre a ideia da híbris, que é um tema que eu já discuti lá no vídeo que eu falei sobre Skullman, que é aquele momento em que sujeitos que têm grandes capacidades, que podem fazer grandes façanhas, que são grandes heróis, por ter essas habilidades, eles acabam se tornando arrogantes e durante essa arrogância eles acabam cometendo excessos, abusos que provocam injustiças e acabam muitas vezes fazendo com que um mal se volte contra eles próprios. Então o mito do golem ele vai falar sobre essa questão da resistência do povo judeu, mas ao mesmo tempo ele está falando sobre esses cuidados com o abuso dos poderes. Não é porque tu tem uma força que tu pode usar esse poder indiscriminadamente. A ideia de que o homem tem que aceitar que ele tem certos limites, que ele está abaixo das forças da natureza e que ele está abaixo de Deus. Então o mito do golem tem muito essa questão da híbris que vai aparecer nesse filme do Paul Wagner
Wagner de 1915. O Golem que sai do controle e se volta contra aquelas pessoas que tentavam usando ele a princípio. O Golem de 1915, ele foi dirigido pelo Paul Wagner e pelo Henrik Galeen. Só que em 1917, o Paul Wagner vai dirigir uma sequência em parceria com o Rochus Gliese, que vai se chamar O Golem e a Dançarina. E esse filme de 1917, O Golem e a Dançarina, ele é um filme que ele foi totalmente perdido, só sobreviveu algumas fotografias, alguns frames. Mas a princípio se imagina que é uma versão do Golem que é baseada nessa versão do mito em que o Golem se apaixona por uma moça e é rejeitado. E em 1920, o Paul Wagner vai dirigir em parceria com o Carl Boese um terceiro filme da trilogia, que é O Golem, Como Ele Veio ao Mundo. E essa versão ela é bem mais próxima da lenda do Golem do Gueto de Praga. Porque nessa versão se contaria uma história sobre o mesmo Golem que teria aparecido nos outros filmes, só que ela se passa no passado histórico, no século XVI, e vai mostrar como o Rabino Love criou o Golem, que depois apareceria nas histórias dos outros filmes. E esse O Golem, Como Ele Veio ao Mundo, de 1920, é um filme assim, excelente, assim, eu recomendo a vocês verem. Inclusive é um filme que está em domínio público e vocês conseguem encontrar aqui no YouTube a versão restaurada dele com legenda em português. E nessa versão ele vai contar o mito do Golem, sobre como os judeus viviam no gueto de Praga no século XVI e como o Rabino Love, fazendo uma previsão astrológica, ele percebe que uma grande desgraça está para cair sobre o povo judeu ali de Praga. E ele começa os preparativos para construir o Golem. Nesse contexto, acaba que o imperador Rodolfo II, ele faz um decreto, e um decreto baseado em preconceito, para expulsar os judeus de Praga. Ele diz que, como os judeus teriam sido responsáveis pela crucificação de Jesus, como eles tinham tendência a roubar, se apropriar de bens de outros, e como os judeus praticavam magia negra, eles teriam que ser expulsos de Praga. Deu um prazo para todos os judeus de Praga abandonarem o gueto e irem embora da cidade. E o filme mostra, né, como isso é injusto, porque eles não faziam nada disso, o povo judeu vivia feliz ali no gueto, inclusive eles viviam felizes demais num gueto nesse filme, e o Rabino, ele consegue uma audiência com o imperador, porque em momentos passados ele já havia feito o horóscopo e havia feito previsões a favor do imperador. O imperador recebe ele num grande evento, e nesse evento o imperador pede para esse Rabino, que ele é um grande astrônomo, um grande alquimista, para mostrar grandes maravilhas que ele é capaz de fazer, além do próprio Golem que o Rabino leva para apresentar para o imperador. E o Rabino diz que pode mostrar uma maravilha para o imperador, porque ele quer ganhar os favores do imperador para tentar convencer o imperador a revogar o decreto. E ele se propõe a mostrar os patriarcas judeus do passado. Só que tem uma condição: enquanto eles estiverem vendo os patriarcas, ninguém pode rir, porque senão vai ofender os patriarcas. E o imperador concorda, e o Rabino, ele cria uma visão que permite que os nobres que estão ali no evento, na corte do imperador, vejam os patriarcas. Só que enquanto eles estão vendo os patriarcas no passado, o bobo da corte faz uma piada e todo mundo começa a rir, e um dos patriarcas se irrita e joga uma maldição nas pessoas que estão rindo dele, que faz com que o palácio comece a desabar. Enquanto o palácio está desabando e matando várias pessoas, o imperador fica desesperado e pede para o Rabino salvar ele, porque se o Rabino salvar ele, ele promete que vai perdoar o povo judeu, e o Rabino pede para o Golem salvar o imperador. Então o Golem salva o imperador e os judeus são perdoados pelo imperador e permitido que eles continuem vivendo no gueto de Praga. Só que depois, quando o Rabino volta para casa com o Golem dele, o assistente do Rabino é rejeitado pela filha do Rabino, que tem um relacionamento com uma outra pessoa. E o assistente do Rabino, que era a única pessoa que sabia como o Golem funcionava, além do Rabino, usa o Golem para tentar se vingar e manda o Golem matar o cara com quem a filha do Rabino tinha um relacionamento. Só que o Rabino, ele tinha desativado o Golem porque ele sabia que tinha um tempo que o Golem poderia ser usado, e depois daquele tempo, se o Golem continuasse ativo, ele ia se tornar violento, agressivo e ia causar destruição contra tudo que tivesse à volta dele. O assistente dele não sabe e ativa o Golem. E o Golem não só vai matar o pretendente da filha do Rabino, como ele vai começar a atacar toda a população ali do gueto. E vai ter toda uma trama para eles conseguirem desativar o Golem de novo. Então essa versão do filme de 1920, ela vai buscar lá no mito original essa inspiração para contar a história do Golem do gueto de Praga, e ao mesmo tempo ela vai combinar os elementos, né? Tanto a versão de que o Golem ele não poderia ficar ativado tempo demais, porque senão ele se tornaria violento, como a versão de que a destruição seria causada por ciúmes por causa de uma rejeição. Só que nesse caso não é o Golem que se apaixona, é o assistente do Rabino que se apaixona e é rejeitado e usa o Golem por vingança pessoal. Então o mito da híbrida está lá. Tanto o Golem como esse herói do povo judeu, como os problemas de abusar do poder do Golem. E esse filme
filme, o Golem, como ele veio ao mundo, é um grande filme, é um filme excelente. Inclusive, é um filme que em 1920 mostra os judeus como protagonistas. O povo judeu é o protagonista desse filme. Mas ao mesmo tempo a gente tem que ver esse filme com alguma atenção crítica. Por exemplo, os judeus, eles vivem no gueto de Praga. O gueto é mostrado como um lugar bem simples. O gueto é um lugar murado que eles têm que viver ali dentro, as casas são feitas de barro, é tudo muito simples, mas ao mesmo tempo os judeus parecem viver lá feliz. Não tem nenhuma repressão, não tem nenhuma violência explícita contra eles, que não era o que acontecia de verdade, de fato, né? Até a parte do preconceito, quando o imperador faz o decreto expulsando os judeus, acusando eles de várias coisas que eles não faziam, não tem nenhuma violência direta mostrada, e o imperador, ele é mostrado como um cara legal. Tanto que o rabino vai lá, conversa com o imperador, salva o imperador, e o imperador perdoa os judeus. Mas perdoar os judeus por quê? Que crime os judeus fizeram? Os judeus não fizeram nada. Eles não têm por que ser perdoados. Mas mesmo assim, o imperador perdoa os judeus. Então a nobreza é muito legal, eles são gente boa. Foi só o rabino ir lá ajudar eles, e o imperador e a nobreza passaram a tratar os judeus como gente boa. O gueto, apesar de ser um lugar em que eles vivem isolados, é um lugar aparentemente limpo, um lugar onde eles não sofrem violência. Inclusive nessa versão mostra que o portão do gueto são os próprios judeus que controlam o portão, eles que decidem quem pode entrar e quem pode sair. Então, ao mesmo tempo que é um filme que vai dar esse protagonismo para os mitos, para as narrativas do povo judeu e coloca judeus como protagonista, ele ameniza muito o preconceito e a violência que existiam de fato no contexto histórico em que o filme está tentando representar. E mostrando como se houvesse toda uma benevolência do Estado em relação a eles. E amenizando toda essa repressão que eles sofriam. Daí nós vamos para o filme que nos interessa mais diretamente aqui, que é o Golem de 1936, que é um filme dirigido pelo Julien Duvivier. É um filme que é dirigido por um diretor francês, ele é todo falado em francês, só que ele foi gravado na Tchecoslováquia. Ele foi gravado lá no local da onde o mito do Golem do gueto de Praga era original. E essa versão, ela é muito mais politizada. Ela se propõe como uma continuidade, né, do mito original, porque ela mostra alguns anos depois que o Rabino Love morreu. E o Rabino Landau, que é um rabino jovem que substituiu o Rabino Love, ele é o único que sabe o segredo de como ativar o Golem. E o Golem, ele tá escondido na sinagoga. E nesse filme mostra o povo judeu do gueto sofrendo uma violência muito mais direta, assim, eles sofrem muito mais preconceito. Nessa versão, o gueto parece um lugar muito mais desconfortável, um lugar mais apertado. Eles sofrem muita violência policial, inclusive são os guardas do Estado que controlam o portão do gueto, eles têm toque de recolher, eles têm até um horário específico para entrar e todos têm que entrar no gueto, eles são trancados, eles só são liberados quando esses soldados da polícia ali da cidade autorizam eles a sair. O Rodolfo II, ele é mostrado como o imperador mais velho e como um imperador extremamente paranoico. Fica bem claro que ele tem algum tipo de desequilíbrio mental, ele tá toda hora tendo momentos de raiva, assim, tem algum momento que ele quer alguma coisa e ele tenta agradar a pessoa, assim que ele não consegue, ele se transforma e fica extremamente agressivo, vingativo e violento. E ele tem toda uma equipe de alquimistas trabalhando para ele no castelo porque ele quer descobrir a vida eterna. Ele tá com medo de morrer e isso deixa ele cada vez mais paranoico e cada vez afasta mais ele das ações do Estado, né, do papel dele como imperador. E tem um chanceler dele, que é quem acaba governando de fato, e o chanceler dele é extremamente violento. Qualquer desculpa e oportunidade que ele tem, ele usa para usar violência contra os judeus do gueto. Então os judeus estão lá sempre sendo repreendidos, sendo atacados, são capturados e são torturados. Então a violência contra o povo judeu aqui é mostrado de uma maneira muito mais explícita. Aqui mostra que eles não é um preconceito limpinho e indireto, não, eles estão sofrendo violência, eles estão sendo torturados pela polícia. Eles têm que viver sob um toque de recolher. E o imperador, ele tá desesperado porque ele tem medo do Golem, ele sabe que o Golem existe e que alguém pode usar um dia o Golem contra ele. Então ele autoriza o chanceler a descobrir onde está o Golem e fazer qualquer meio possível para encontrar o Golem, inclusive capturar e torturar pessoas. E nisso o Rabino Landau, ele é capturado e ele é levado para interrogatório para ser torturado, para dizer onde está o Golem, só que ele não diz. Só que antes de ser capturado, ele conta o segredo do Golem para a esposa dele. Então, além do rabino, a única pessoa que sabe qual é a palavra secreta que pode ativar o Golem é a esposa dele. Mas nesse contexto, uma duquesa que é amante do imperador, que sabe que o imperador está negociando para casar com a Isabel da Espanha, ela com ciúmes decide roubar o Golem para ela e usar isso para chantagear o imperador. E ao longo do filme tem várias reviravoltas e no momento vai todo mundo para cadeia, assim, a população judaica do gueto, muitos deles vão sendo presos e torturados e a esposa do rabino acaba ativando o Golem. Só que
para ativar o Golem, o Rabino Landau fala que o Rabino Love, antes de morrer, contou para ele não só as palavras secretas, mas a frase de comando que ele tinha que dar pro Golem. E é uma frase de comando de rebelião. É pro Golem iniciar uma rebelião e só parar a rebelião quando o povo judeu deixar de ser escravo. Então, quando o Golem é ativado nesse filme, ele é um Golem que ele luta como uma força rebelde, como uma força revolucionária. E ele ataca o palácio, ele mata chanceler, mata imperador, ataca a nobreza, destrói castelo, ele destrói tudo para livrar os judeus da prisão. E depois que o Golem tá livre, o Rabino diz para ele que ele já cumpriu a missão dele e que ele pode descansar, e retira as palavras secretas e o Golem se desmancha e volta a ser barro. Então esse O Golem de 1936, apesar de esteticamente ele não ser tão bonito, tão elaborado quanto o filme de 1920, ele é um filme que ele é muito mais político, né? Porque ele fala diretamente desse preconceito, dessa violência contra os judeus de Praga, e a gente tem que entender o contexto, né? Esse Golem de 1936, ele foi dirigido por um francês, mas ele foi todo produzido na Tchecoslováquia, que é o país onde Praga ficava na época, o lugar da onde o mito se origina, e ele é de 1936, no momento em que o nazismo estava crescendo e se alastrando pela Europa. Então aqui a narrativa de um mito heróico que defende o povo judeu das violências, da agressão e do preconceito, ela é muito mais direta, porque é no momento em que os judeus estavam de fato sofrendo uma violência muito mais direta. É bem no momento da ascensão do nazismo. É um tanto antes da Alemanha nazista invadir a Tchecoslováquia. Então a carga política aqui era muito mais necessária por causa do contexto. E esse filme, O Golem de 1936, ele vai ser uma das referências para a produção de Daimadjin pela Daiei. Então Daimadjin, ele vai ser produzido na forma de 3 filmes, e o primeiro deles se chama Daimadjin. E foi dirigido pelo Yasuda Kimeyoshi. O Yasuda era um diretor tradicional de Daige, que é ali para Daiei, mas ele também dirigia Chambara. Inclusive ele foi responsável por dirigir vários filmes do Zatoichi. O Zatoichi é uma franquia muito famosa da Daiei, sobre um Ronin cego que tinha uma bengala que na verdade era uma espada oculta, que é uma série muito longeva da Daiei, teve várias produções e o Yasuda dirigiu várias delas. E o Yasuda vai dirigir esse primeiro Daimadjin. E pra gente entender, né, Daimadjin, Madjin é uma expressão que é um pouco ambígua, porque ela significa deus demoníaco, deus demônio. Mas a gente tem que pensar que é um demônio, não é um demônio cristão. É um demônio no contexto shintoísta. A ideia de um deus que ele pode ser bom, mas ele também pode ser terrível, dependendo das circunstâncias. E Dai é grande, né? Então Daimadjin é o grande deus demônio. E a história se passa no Sengoku Jidai, a Era da Nação em Guerra, que é um período da história japonesa, que é ali pelo século XV e XVI, que foi um período do Japão em que não havia Estado centralizado. O Shogun havia perdido o poder político, inclusive tinham disputas pelo cargo de Shogun, mas ser Shogun não significava muita coisa, e os Daimyo, que eram os senhores feudais daquele período, eles começaram a entrar em guerra generalizada. Não existia mais nenhum poder político central que conseguisse controlar politicamente o país, então era cada um senhor feudal por si só, lutando entre eles. Então nesse período em que os poderes locais vão estar em guerra entre eles, vários saqueadores vão se aproveitar para começar a atacar cidades e saquear elas, e ao mesmo tempo várias cidades vão se rebelar e declarar independência. Então vai ser um período de turbulência política em que o Japão teve em guerra de todo mundo contra todo mundo. Então foi um momento da história japonesa que era possível ascensões sociais, pessoas que eram camponesas, por exemplo, conseguir poder militar de alguma forma e ascenderem socialmente, mudarem de casta, e inclusive vários golpes aconteciam. Pessoas que conseguiam poder militar, se eles conseguissem invadir algum território, matar a família local e assumir o controle e manter o controle, não tinha um poder central do Shogun ou do imperador que fosse lá e obrigasse ele a restituir os poderes para os legítimos senhores feudais. Então quem conseguisse alcançar poder militar e manter esse poder militar, conseguia poder político nesse contexto. Então a história do Daimadjin, ele se passa nesse contexto da Era Sengoku, da Era da Nação em Guerra, e se passa na província de Tanaba, onde o daimyo local se chamava Hanabasa. Nesse contexto, o filme mostra que estão acontecendo terremotos, e as pessoas estão muito preocupadas com os terremotos, porque acreditam que o deus da montanha, por algum momento, ele está furioso, né? Porque é um deus shintoísta que representa uma montanha local, e a sacerdotisa shintoísta local, ela está fazendo rituais para pedir, tentar acalmar o deus. Só que nesse contexto, um dos samurais que serve o Hanabasa, o Odate Samonosuke, ele inicia uma rebelião, mata o daimyo e a esposa dele e assume o controle do castelo. Só que o Hanabasa, ele tem 2 filhos que são criança, um menino
menino de 10 anos, que é o Tadafune, e a irmã dele, que é a Kozasa. E um samurai consegue fugir com as crianças. Ele encontra com outros samurais que eram leais ainda ao Hanabasa, e eles ficam para trás para garantir que esse samurai, que é o Kogenta, vá fugir com as crianças, e combina com ele. Daqui 10 anos, aqueles que sobreviverem vão se reunir para voltar aqui no castelo, matar o Samonosuke, vingar o Hanabasa que foi assassinado e restaurar o poder para a criança. Nisso, o Kogenta ele consegue fugir com as duas crianças e vai até a tia dele, que é a Shinobu, que é a sacerdotisa shintoísta local, para ajudar eles a se esconderem, né? Porque eles são procurados, o Samonosuke assumiu o controle do lugar e quer matar eles, porque o Tadafune, apesar dele ter 8 anos, ele é o herdeiro legítimo do cargo de daimyo, então ele tem que morrer para ninguém mais vir reivindicar o cargo que o Samonosuke assumiu. E a sacerdotisa, para ajudar o Kogenta, o sobrinho dela, e as duas crianças, ela leva eles até um lugar na montanha sagrada, que a entrada é proibida porque é a montanha onde o deus local vive, e permite que o Kogenta e as crianças se escondam lá. E lá nessa montanha tem uma estátua do deus da montanha. O que acontece é que o filme ele avança 10 anos no futuro e mostra que nesses 10 anos em que o Samonosuke ele foi o daimyo local, ele escravizou a população. Ele tem ambições de se tornar um grande senhor feudal e conquistar outras províncias, e para isso ele quer construir uma grande fortaleza. E nisso ele pegou todos os camponeses locais e colocou eles para fazer um trabalho escravo pesado em pedreiras para construir essa grande fortaleza, para ele conseguir ser esse grande senhor feudal que ele almeja ser, conseguir fazer guerras contra outros territórios. Só que 10 anos depois, o que acontece é que o Tadafune ele já tem 18 anos e eles ouvem várias histórias do povo ter sido escravizado, tá sofrendo nas mãos desse senhor feudal maligno que é ilegítimo, que assumiu o controle, e o Kogenta ele decide que vai investigar. O Kogenta é capturado pelo Samonosuke e ele é feito como refém para obrigar o Tadafune a aparecer, por Samonosuke conseguir matar o guri e se livrar da única oposição que podia questionar a autoridade dele ali como senhor daquelas terras. Só que a sacerdotisa Shinobu, ela vai lá e tenta persuadir o Samonosuke a soltar o Kogenta e liberar a população, e Deus está muito irado com ele, e o Samonosuke faz piada com ela, não leva a sério todos os avisos que ela dá sobre ele estar sendo abusivo, sobre ele estar sendo cruel e sobre ele estar provocando a fúria dos deuses. E ele manda irem até a montanha destruir a imagem gigante do deus da montanha que tem lá. Só que enquanto eles estão tentando destruir o deus da montanha, um terremoto se inicia e acaba matando vários desses samurais que estão lá atacando ele. E como o Kogenta e o Tadafune, os dois são capturados e vão ser executados, a Kozasa ela começa a rezar pro deus, pedindo pro deus ajudar eles, porque eles estão vivendo naquele momento terrível. O irmão dela vai ser executado, todo o povo está sofrendo, e ela decide que vai oferecer o sacrifício da vida dela em troca do deus fazer um milagre e salvar as pessoas. E quando ela vai se matar, o que acontece é que essa grande estátua do deus, ela ganha vida e vai até a fortaleza que o Samonosuke está construindo para libertar o povo e para se vingar do Samonosuke. Então o Daimajin, que é essa entidade, ele tem uma iconografia baseada num guerreiro Haniwa. Os Haniwas eram estátuas de terracota que eram colocados nos túmulos monumentais da Era Kofun. A Era Kofun é um período da história japonesa que vai ali do século III até o século VI, que é um período de formação política do Japão, e é o período do Japão antes da entrada do budismo e antes da influência direta da cultura chinesa. Então o Japão, onde uma cultura tradicional, originária, ainda era muito mais forte, e o shintoísmo era muito mais forte. Então o Daimajin, ele tem essa imagem desse guerreiro Haniwa lá desse período Kofun, mas quando ele ganha vida tanto por raiva, né, porque os samurais foram lá tentar destruir a imagem dele, tanto por pena, porque a Kozasa, ela estava lá sofrendo, pediu para ele e decidiu oferecer a vida dela em troca do milagre dele ajudar as pessoas que estavam sofrendo na terra dela. E ele vai lá e poupa ela, impede que a Kozasa se mate, ganha vida, e aquela estátua gigante do Daimajin, que ele assume um rosto horrível para demonstrar que ele é um deus furioso, e ele parte para atacar o Samonosuke e todos os samurais do lugar. E não só ele destrói tudo, é um grande massacre, ele mata um monte de samurais e vai se vingar do Samonosuke, só que depois que ele fez a vingança, ele continua incontrolável, ele continua destruindo tudo, atacando inclusive os próprios camponeses. E a Kozasa de novo tem que rezar para aquele deus, e do mesmo jeito que as lágrimas de tristeza dela fizeram o deus ganhar vida e descarregar a fúria dele contra o Samonosuke e contra esses samurais cruéis, é as
lágrimas de tristeza da Kosaza por ver o deus em uma ira descontrolada atacando os camponeses que faz ele se acalmar e se retirar. Então o Daimajin, ele é essa estátua gigante invencível que ele protege a população que estava sendo explorada, que estava sofrendo violência. Ele é um protetor do povo, mas ao mesmo tempo que tem essa narrativa de proteger o povo que está sendo oprimido pela nobreza, pelos grandes senhores feudais, pelas grandes autoridades, ele também é uma história de híbris, né? Porque o que provoca a ira do Daimajin é os abusos do Samanosuke. Ele não só traiu o senhor feudal dele, matou o senhor feudal e deu um golpe e se tornou o novo senhor feudal, como quando ele teve esse poder, ele começou a abusar desse poder, ele transformou os camponeses em escravos, ele começou a usar violência gratuita desnecessária contra esses camponeses, fazendo ele trabalhar em excesso, porque ele queria construir uma grande fortaleza para declarar guerra contra as terras vizinhas e se expandir e conseguir mais poder. Ele queria cada vez mais poder. E ele decidiu torturar e matar os herdeiros do senhor feudal dele, que era o legítimo senhor das terras, e por último, ele matou a sacerdotisa do deus e tentou destruir a própria imagem do deus, porque ele achava que ele era invencível, ele inclusive debocha do deus. Então é uma história de híbris, é o cara que é ganancioso e que ganha poder e quer cada vez mais poder, e começa a ofender tudo, abusar do status dele e desafiar os próprios deuses. Então aqui tem uma história que ela é um Jidaige, que ela é um drama histórico, que mostra conflitos políticos, desenvolvimento de personagens em contextos dramáticos e tal, mas Daimajin também tem uma herança dos filmes de Kaiju, porque ele mostra a divindade shintoísta local, que é o Daimajin, como essa força da natureza, que não só é uma força da natureza, como é uma força divina, que ela é invencível, e que não importa quantos homens tentam lutar e enfrentar com ela, é impossível vencer. Do mesmo jeito que é impossível derrotar o Godira, porque é impossível derrotar as forças da natureza, tu não consegue derrotar um furacão, tu não consegue derrotar um tsunami, tu pode no máximo lutar para conseguir sobreviver a ele, esperar ele passar e depois continuar a tua vida, mas tu não vai conseguir destruir ele. Da mesma forma é com Godira. Aqui, a mesma forma é com o Daimajin, que é essa personificação divina. Esse Deus, tu não vai conseguir lutar contra Deus. Tu tem que ter pelo menos um mínimo de humildade para não ficar ofendendo e desafiando ele, porque se tu for desafiar ele e tentar lutar contra ele, tu vai se dar mal. Então tem uma noção de sublime aqui, a ideia da pequenez do ser humano contra as forças da natureza e contra as forças divinas. Então Daimajin acaba sendo essa criatura de pedra que ganha vida, e ele ganha vida porque ele é a manifestação divina ali naquele contexto, que vai proteger o povo que está sofrendo. Então ele é uma versão do Golem, só que ele é uma versão shintoísta do Golem. E o shintoísmo, né, para quem não conhece, é a religião tradicional japonesa, que ela é uma religião que eu já comentei várias vezes, que ela tem toda uma característica animista, a ideia de entender que forças da natureza, montanhas, rios, florestas e mesmo objetos, eles podem ser sujeitos, se eles receberem uma carga emocional, um afeto muito forte, eles podem se tornar sujeitos, que é o que acontece aqui, né, não só porque o deus lá é um deus presente, que está lá na montanha, como as lágrimas da Kosaza e a disposição dela de sacrificar a própria vida para que o irmão dela e o povo dela sejam salvos, faz com que a estátua do deus ganhe vida. O deus da montanha se manifeste através daquela estátua e use essa estátua para salvar essas pessoas. Mas do mesmo jeito que tu não pode abusar dos poderes do Golem, tu não pode abusar dos poderes do Daimajin, porque ele é um deus furioso e ninguém controla um deus furioso. Só de novo, a carga emocional e o afeto forte que a Kosaza tem em relação ao irmão dela e ao povo dela, que se manifesta ali nas lágrimas dela, e tem poder para influenciar de novo essa divindade shintoísta e conseguir acalmar a fúria dele. E vale lembrar aqui também que o shintoísmo, ele é uma religião em que os deuses, eles são muito deuses do presente, do agora. Tem deuses que são associados a lugares, a elementos e a contextos. Tem o deus da montanha, que é no caso do Daimajin aqui. Tem deus do mar, tem as divindades da estrada, e tu pode pedir para um deus do mar te ajudar com a pescaria. Pode pedir para um deus da estrada te ajudar a fazer uma viagem segura. Mas tu não pode pedir para um deus de um outro lugar para te realizar algum milagre fora da zona dele. Porque os deuses shintoístas, eles meio que têm jurisdições. Eles trabalham com alguns elementos e eles podem te proteger e te influenciar naquele contexto. E os deuses shintoístas, eles são deuses do agora. Eles podem influenciar no mundo presente, no mundo material, no agora. Mas eles não são deuses que protegem no pós-vida, por exemplo. Não pode pedir para um deus shintoísta salvar tua alma depois da morte, porque o deus shintoísta, ele não tem poder para isso. Depois que tu morrer, tu vai ter que se virar com o que tu tiver contigo
antigo ou com as divindades lá do mundo dos mortos. Os deuses shintoístas, eles são deuses que eles têm poder ali naquele lugar presente. O deus da montanha, do Daimajin, que é o deus daquela região, ele tem poder naquela região. E é por isso que faz sentido, num contexto shintoísta, um deus se manifestar e interagir e influenciar naquele contexto específico. O deus da montanha, que é o deus daquela região, se enfurecer porque o senhor feudal daquela região está maltratando o povo daquela região e está ofendendo o deus daquela região. Então ele tem poder para atuar ali naquele contexto. Justamente essa característica dos deuses shintoístas de terem poder sobre o contexto local, sobre o mundo dos vivos e do presente, é que vai contribuir bastante para os japoneses aceitarem o budismo e depois, inclusive, o catolicismo. Porque o budismo e o catolicismo, como eles vão falar do pós-vida, da salvação no além, os japoneses não vão interpretar como se fossem religiões conflitantes. São religiões que eles vão aceitar de maneira sincrética, como se coexistem, porque elas não são antagônicas. É possível para um japonês ter um altar budista em casa, participar dos festivais e dos ritos shintoístas e casar numa igreja cristã, por exemplo. Porque existe uma tradição de entender que cada uma dessas divindades atua em uma determinada área, em uma determinada zona de ação. 4 meses depois, também em 1966, foi lançado o segundo filme da série, que é Daimajin Ícaro. A tradução é algo como Daimajin se enfurece. E esse filme, ele foi dirigido pelo Misumi Kendi. O Misumi também é um diretor tradicional da Daiei, que dirigiu Jidaige, que dirigiu Chambara. Ele dirigiu filmes do Zatoichi e ele também foi o diretor das adaptações para live action de O Lobo Solitário. E essa versão do Misumi, ela também se passa na era Sengoku, só que em outro contexto. Ele vai mostrar 3 feudos vizinhos. 2 desses feudos vivem ao redor de um lago. Um deles é do clã Chigusa, que é liderado pelo senhor feudal, que é o Juro. E do outro lado do lago fica o clã Nagashi, que é liderado pelo Nagashi Ryoe. E o Nagashi Ryoe, ele tem 2 filhos. O Katsushige, que é o filho mais velho dele, que é o herdeiro. E uma filha, que é a Sayuri, que ela é noiva do Juro. E esses 2 feudos, eles vivem em paz. Só que a outra fronteira do clã Chigusa é feita com uma outra província, que é a de Mikoshiba. E lá tem um senhor feudal, um daimyo, que não só a população lá é muito pobre, como é um daimyo que ele é violento e ele explora a população. E como a população dele sofre muito, os camponeses de Mikoshiba, eles fogem pelas montanhas, atravessam a fronteira da montanha escondidos e vão para Chigusa. E o Juro, o senhor de Chigusa, ele é mostrado como um cara muito gente boa, assim, ele é um cara muito generoso, ele recebe os refugiados, dá terra para os refugiados trabalhar, trata todos os camponeses de forma muito boa, é muito gentil e generoso com todo mundo, é muito gente boa com os vizinhos de Nagoshi. Só que o senhor feudal de Mikoshiba, ele começa a ficar com inveja, ganancioso, e ele faz um plano para atacar a terra de Chigusa e dar um golpe e assumir o controle. Nisso ele faz um plano que é muito inspirado na ideia do cavalo de Troia e coloca uns samurais escondidos lá. Eles conseguem ocupar o castelo de Chigusa, só que o Juro consegue fugir. O senhor de Mikoshiba, ele quer muito encontrar onde o Juro tá para matar o Juro de vez, para ele assumir de vez as terras. E ele vai até Nagoshi, tenta obrigar o senhor feudal de Nagoshi a entregar o Juro, e o senhor de Chigusa mata o senhor feudal de Nagoshi e também ocupa aquelas terras. E ele prende o filho dele, que é o Katsushige, e dá tanto tempo para a população entregar onde o Juro está escondido, porque senão ele vai matar o Katsushige e vai também ficar com aquelas terras. Então a Sayuri, ela fica desesperada, porque tanto as terras do noivo dela foram invadidas e o noivo dela desapareceu, como as terras dela também foram invadidas, o pai dela foi morto e o irmão dela foi sequestrado e vai ser executado em breve. Então ela vai até uma pequena ilha que tem bem no centro do lago para rezar e pedir ajuda, porque é lá nessa ilha onde vive o deus da região. E o deus da região é o Daimajin, aquela mesma estátua com aquela iconografia baseada nos guerreiros Haniwas da era Kofun. Nisso vai ter uma série de desencontros dela encontrando o Juro, que conseguiu escapar e está lá escondido, tentando se organizar para conseguir recuperar as terras. O senhor de Mikoshiba fica sabendo que tem o deus lá que o povo acredita e tenta destruir o deus, manda os caras colocarem dinamite para explodir lá as imagens do deus. Mas pro final do filme todo mundo acaba sendo capturado, inclusive a Sayuri, ela é crucificada e vai ser queimada viva. E enquanto ela chora e pede ajuda pro deus, de novo o deus se enfurece, o Daimajin se enfurece e ele ganha a vida, sai da ilha numa cena que é muito baseada nos 10 mandamentos, que de novo vai fazer essa relação do Daimajin com os mitos dos heróis judeus. E o lago se abre e o Daimajin vai até a terra ocupada de Chigusa para libertar Sayuri e descarregar toda a raiva dele contra o senhor feudal de Mikoshiba e os samurais dele que tinham invadido aquelas terras. Então é de novo o Daimajin como uma divindade furiosa, e ele tá furiosa porque aquele sujeito, aquele nobre, ele
foi ganancioso, ele entrou em Ibris, ele invadiu várias terras, não só conquistou as terras, como começou a perseguir as pessoas, executar pessoas, e queria cada vez mais poder, e ofendeu, tentou destruir a própria imagem do deus. E crucificou e queria tocar fogo na Sayuri viva. Então tem toda aquela cena do Daimajin furioso, destruindo todos aqueles samurais tentando lutar com ele e não adiantando nada, né, porque é uma questão do sublime, é pra mostrar como eles são insignificantes, eles são gananciosos, mas eles são insignificantes, eles não conseguem dar conta da ganância deles diante de um poder divino. E depois que o Daimajin destruiu todos os invasores cruéis e libertou o povo, ele se desfaz e vai embora. Então é um deus que ele foi provocado tanto, não só ele, como o povo dele foi provocado, como a imagem dele foi provocada, que ele se manifesta ali naquele momento do presente e no mundo físico para colocar as coisas nos lugares em que ele acha que deveria estar e para se vingar daquelas pessoas que entraram em Ibris, daquelas pessoas que foram gananciosas demais. Então a ideia desse Daimajin, que ele é um deus, que ele é generoso, porque ele ajuda as pessoas e ele ajuda de novo a Sayuri, que é uma mulher com uma imagem de pureza e que está preocupada com o povo dela e com a família dela que vai ser executada. Ela oferece a vida dela em troca de um milagre que salve os familiares e o povo dela. Então é isso que toca o Daimajin. Esse grande afeto que tem poder de dar vida para um objeto que é inanimado, mas que é visto como um sujeito, permitindo que o deus shintoísta local se manifeste naquela estátua e interaja no mundo físico. E depois de feito o milagre, esse objeto ele volta a ser inanimado, porque a divindade vai embora dali. E 4 meses depois, ainda em 1966, foi lançado o terceiro filme da série, que é Daimajin Gyakushu, o contra-ataque de Daimajin. E esse filme ele é dirigido pelo Mori Kazuo. O Mori ele também é um diretor tradicional de Daigeki, e o Mori ele chegou com uma visão diferente, assim, ele propôs, tá, mas por que Daimajin não pode ser um filme para crianças? Ele queria que o Daimajin fosse um filme que também fosse interessante para crianças, e foi com essa proposta que ele fez. Ainda é um drama de época tenso, inclusive eu considero ele o que tem a história mais triste da trilogia, mas ele é feito de um jeito em que o protagonismo é infantil, e não são crianças irritantes, são crianças que a gente consegue ter uma simpatia por elas, mas de uma forma que ele pode ser interessante tanto para adultos como para crianças. Assim, a história também se passa na era Sengoku e mostra uma vila de camponeses em que um grupo de pessoas daquela vila de lenhadores tinham saído para trabalhar e só volta um deles, que era o guia, e ele tá mortalmente ferido. E ele conta que enquanto eles estavam procurando lenha na floresta perto da fronteira, os samurais do território vizinho viram eles ali e capturaram eles para fazer trabalho escravo. E só ele conseguiu fugir. E o guia, ele só conseguiu escapar porque, ao invés de fugir pelas estradas que estavam todas sendo vigiadas pelos samurais desse daimyo que estava sequestrando as pessoas para trabalhar como escravos, ele fugiu atravessando a montanha do Daimajin. Então, entre os dois territórios tem uma grande montanha que as pessoas acreditam que tem o Daimajin, o grande deus, ele vive naquela montanha, e todo mundo tem medo dele, porque ele é um deus que pode ficar furioso, e se ele se irritar, ele pode causar grandes desastres, né? Terremotos, furacões, tempestades e tal. Então todos evitam se aproximar e passar pela montanha com medo de poder despertar a ira dessa divindade. E essa questão, o Mori, ele chega a dar uma ênfase, porque no início do filme ele explica que aquela história se passa numa época em que as pessoas ainda acreditavam que os grandes desastres naturais, erupções de vulcões, terremotos, enchentes, eram causados pela fúria dos deuses. Então ele constrói toda uma narrativa com uma carga mitológica de podendo dizer, olha só, isso aqui talvez seja uma história de uma lenda. É uma coisa que poderia ter acontecido no passado, mas é uma coisa que poderia ser um mito sobre algo que aconteceu no passado. E isso é reforçado porque a estrutura da trilogia de filmes, ela é construída a partir da lógica da estrutura do Gaiden. E eu já falei em outros vídeos sobre a ideia do Gaiden, mas assim, o Gaiden é um termo que ele é a pronúncia japonesa de um termo que se origina na China, que originalmente estava associado com processos administrativos e judiciais. A ideia de que tu pega o depoimento, pega a narrativa do que aconteceu num caso, então se constrói a narrativa dos fatos que teriam acontecido, mas se colocava em anexo uma narrativa ou os depoimentos que eram contrários àquilo que era entendido como a história principal. Esse anexo com os depoimentos contraditórios, isso aí é a origem do Gaiden, que depois vai ser incorporado nas escritas das biografias. Quando se escrever a história de um personagem histórico importante, um político, um nobre, um religioso, tanto faz, se pegava as narrativas sobre a vida desse sujeito
sujeito, mas apareciam narrativas que eram contraditórias às narrativas de outras pessoas, porque se a gente pensar no processo histórico em si, escrever história não é reconstruir o passado, porque é impossível reconstruir o passado. Não importa quanto a gente se esforce, nunca a gente vai conseguir reconstruir exatamente o que aconteceu. O processo da escrita histórica está mais relacionado com tentar se aproximar do que teria acontecido no passado, mas não necessariamente alcançar, porque alcançar os fatos exatamente como eles foram é impossível. Então se tenta alcançar uma proximidade a partir de indícios. Olha só, tem uma prova, tem uma documentação, tem uma testemunha e vai se reconstruindo. Só que é normal encontrar indícios que aparentam ser contraditórios. Uma testemunha diz uma coisa, daí tem uma outra testemunha que diz uma coisa oposta, e provavelmente as duas testemunhas não estão falando exatamente o que aconteceu, porque mesmo que a pessoa esteja falando a verdade, o próprio jeito como nós construímos a memória, como nós lembramos das coisas, é uma construção, né? A gente apaga aquelas coisas que não nos interessam, aquelas coisas que são muito traumáticas, que a gente tem vergonha, e conta só aquilo que é mais relevante para nós. Outra pessoa observando a mesma cena, mas por uma outra perspectiva, tendo outros pontos que considera importante, vai focar em outras coisas, vai lembrar de forma diferente. Então, quando tu vai fazer uma biografia de alguém, vão se encontrar narrativas que são contraditórias, que são diferentes. E a ideia da estrutura Gaiden é uma narrativa por fora, uma narrativa externa. É a ideia de tu pegar essas narrativas que são versões alternativas daquela história principal que tu tá contando e colocar aquilo junto. E isso tá muito associado com a ideia dessas estruturas de mitos, de lendas, que comumente são leituras de fatos históricos que realmente aconteceram, mas cada vez que uma pessoa vai contando, vai passando para outra pessoa, vai em outra região, vai ganhando novos elementos e pequenas diferenças, até se transformar numa narrativa fantástica. Se a gente parar para pensar, a própria história do Golem do Gueto de Praga, que eu contei agora há pouco, o próprio mito dele é contraditório, né? Porque tem a versão de que o Golem enlouqueceu porque ele ficou ativo durante o sábado, e tem outra versão que o Golem enlouqueceu porque ele se apaixonou por uma moça e foi rejeitado. E não se tem a versão certa da história. O que compõe o mito do Golem, o que compõe o personagem do Golem, é a sobreposição de todas as versões diferentes. Inclusive que no filme do Paul Wagner de 1920, ele vai combinar os dois elementos. Vai ter ali o fato do Golem ter sido ativado depois do período, mas ao mesmo tempo vai ter ali uma história de rejeição. Ele vai combinar as duas versões alternativas para criar a versão dele. Nessas narrativas mitológicas, lendárias, epopeicas, geralmente o que constrói o personagem é a sobreposição das diferentes versões, porque a gente não tem como chegar na versão verdadeira. E essa estrutura do Gaiden, ela vai ser assimilada pela literatura japonesa. Vai ter toda uma tradição literária de escrever histórias Gaiden. Escrever uma história e daí escrever a mesma história por um ponto de vista diferente, ou com alguns desenvolvimentos diferentes, ou versões alternativas da mesma história, e não tem a versão certa, as duas são certas. O que constrói os personagens é a sobreposição das diferentes versões. Isso vai chegar nos quadrinhos. Quantas histórias em quadrinhos japonesas tem a versão Gaiden? Sei lá, Saint Seiya, que tem a Lost Canvas e tem o Lost Canvas Gaiden. A ideia do Gaiden é justamente o oposto, a negação do que nas narrativas ocidentais costumam chamar de cânone, de que quais são os eventos que valem. Na estrutura Gaiden não tem os eventos que valem, porque não tem os que não valem. O que compõe os personagens e o conceito todo da narrativa é a sobreposição das diferentes versões, sem se ter definido uma que é certa e outras que não são. E esse projeto do Daimajin Daidaie vai partir disso, porque são uma trilogia, são 3 filmes, mas nenhum deles continua o que um outro narrou, mas nenhum deles também nega o que o outro narrou, mas ao mesmo tempo ele não se encaixa, são versões diferentes de uma mesma ideia. Tem um conceito geral, que é o conceito do Daimajin, tem uma iconografia do Daimajin, que é baseada lá naqueles guerreiros da era Kofun, tem temas comuns, mas cada diretor vai fazer a sua versão, e não tem a versão certa, não tem a versão canônica. O que compõe o Daimajin é a sobreposição das diferentes histórias do Daimajin. Mas voltando à história, acontece que esse guia vai conseguir voltar para a aldeia dos camponeses, só ele vai conseguir chegar lá e vai contar que os outros foram capturados por esse senhor feudal vizinho para trabalharem como escravos, e daí o pessoal da aldeia fica confuso, uns deles decidem que vão lá correndo para avisar o daimyo do que aconteceu, e os outros pensam, vamos esperar no dia seguinte para mandar uma equipe de busca, porque é perigoso sair à noite, tanto que tem os samurais do outro senhor feudal que pode capturar todo mundo. E daí entram os protagonistas da história, porque os protagonistas do Daimajin Gyakushu são 4 crianças que eles são irmãos ou filhos de pessoas que foram sequestradas. Então o protagonista é o Tsukurichi, que o pai dele era um lenhador que foi sequestrado e está lá trabalhando como escravo para esse outro senhor feudal. Ele tem um irmão menor, que é o Sugimatsu, que o apelido dele é Sugibo. Daí tem um outro menino, que é o Quinta, que é o irmão do guia. Como o irmão dele foi lá mortalmente ferido, ele acha que é responsabilidade dele assumir a função de guia. E tem um quarto menino, que é o Daisaku, que o irmão dele também foi capturado e está lá trabalhando
trabalhando como escravo. E eles não querem esperar até o dia seguinte, eles não querem esperar até o daimyo da terra deles mandar os samurais para ir lá e resgatar os pais e os irmãos deles que estão desaparecidos. Então eles decidem que eles vão ir lá sozinho, escondidos, sem os adultos saberem. E o caminho supostamente mais fácil, por ser mais curto e por não ser pelas estradas onde os samurais podem estar esperando eles, é pela montanha do Daimajin. Então a história é sobre os 4 meninos tentando atravessar a montanha do Daimajin para chegar no feudo do outro lado da montanha e tentar resgatar os pais e irmãos deles que estão lá capturados trabalhando como escravos. E esse outro feudo, ele é controlado por um daimyo, que também é um daimyo extremamente cruel, e ele usa os camponeses para trabalhos escravos numa mina de enxofre, porque ele quer o enxofre para fazer pólvora, porque ele quer fazer munição para armas de fogo e usar as armas de fogo na guerra contra os inimigos dele. Então também é no contexto da Era Sengoku. E é um daimyo que é extremamente ganancioso, ele abusa do povo dele porque ele quer expandir militarmente e conquistar mais. E a estrutura da história é essa, é os meninos passando por várias dificuldades para tentar chegar nessa terra distante para resgatar os adultos, e no meio do caminho eles passam por várias dificuldades que são geográficas, que são climáticas, porque tá chegando o inverno, tá vindo nevasca, e porque também tem os samurais desse daimyo que sequestra pessoas, que também tá atrás deles. E essa versão é a minha versão favorita, assim, dos 3 filmes dessa série do Daimajin, não só pelo foco nas crianças, mas também como o Mori trabalha esses conceitos que já tinham sido trabalhados nos 2 filmes anteriores, mas ele dá umas perspectivas um pouco novas aqui. O Daimajin também vai se manifestar. Tem um momento que as crianças estão lá na jornada delas e elas estão só se dando mal, e chega um ponto que eles percebem que eles não vão conseguir, eles vão todos morrer. E o Tsukuriki fica desesperado porque os amigos, o irmão dele vão morrer e eles não vão lá conseguir salvar o pai e os irmãos deles. E chega um momento em que ele pede ajuda pro deus da montanha. Ele pede ajuda pro Daimajin e pede pro deus da montanha salvar o irmão dele, os amigos dele, o pai e os outros aldeões que foram sequestrados, e também oferece a vida dele em troca. Ele se propõe a se sacrificar para a vida dele ser o pagamento pro deus da montanha, para um milagre que vai salvar todos os outros da vila dele. Então, de novo, o Daimajin, ele é tocado por isso e ele ganha vida e vai lá para resgatar os meninos e para resgatar o povo que tinha sido capturado e estava sendo obrigado a trabalhar como escravo. E de novo, ele é um deus que ele é gentil porque ele se importa com aquelas crianças que estão sofrendo e com aquele povo que está sofrendo, mas ao mesmo tempo ele é um deus furioso, ele é um deus da vingança. Ele coloca todo o ódio dele contra esse daimyo que está abusando do poder dele e contra todos esses samurais cruéis que trabalham para esse daimyo que também é cruel. Mas aqui no Daimajin Gyakushu tem uma coisa interessante em relação aos outros. Nas outras versões, no primeiro Daimajin, no Daimajin Ícaro, o cenário é construído de um jeito em que existem nobres, gentis, bondosos que se importam com o povo deles, e existem nobres que são malignos, que eles abusam do poder, sequestram, torturam, obrigam os camponeses a fazer trabalho escravo pesado. Então tem uma dicotomia entre uma nobreza justa, que por isso eles mereciam ser os senhores da terra, e uma nobreza maligna, daimyos e samurais que são cruéis, que são abusivos, que entram nessa questão da híbris, e por isso eles são indignos, e por isso eles provocam a ira dos deuses. Então a história é sobre salvar o povo, mas salvar o povo depondo a nobreza cruel e maligna e colocando no poder uma nobreza que é gentil, que se importa com a população. Então mesmo que o Daimajin ele seja um deus que ele se importa com o sofrimento do povo, aquele sofrimento daquela população toca ele, e por isso ele fica irritado, e por isso ele se volta contra uma nobreza cruel, ainda assim a ação do Daimajin é um tanto de manutenção do status quo, né? Derrubar uma nobreza cruel e botar uma nobreza legítima e digna. Mas é manter os nobres. E nas 2 versões, os protagonistas são samurais, são daimyo, então é a nobreza que está no protagonismo. Já no Daimajin Gyakushu, o Mori ele faz uma outra leitura, porque os protagonistas aqui não só são crianças, mas eles são crianças filhos de camponeses. Toda a história é centrada em volta de camponeses. O daimyo que sequestra as pessoas para trabalhar como escravos na mina de enxofre, ele é um vilão, ele é um nobre, ele é um samurai e ele é cruel. Quando mostram os samurais da vila dos protagonistas, eles avisam lá o daimyo que as pessoas estão sendo sequestradas, o daimyo manda um grupo de samurais, e os samurais, eles não estão preocupados em salvar as pessoas. Os camponeses tentam falar com eles e eles dane-se para os camponeses.
a preocupação deles é fechar a fronteira para esse daimyo que tá lá trabalhando com as minas de enxofre, que tá fazendo pólvora, não invadir o território deles. Então os samurais do Daimajin Gyakushu, eles não se importam com as pessoas, eles estão só lá nas disputas entre eles. Os samurais não estão nem aí pro povão. E nas duas versões anteriores, a força emocional, afetiva, que é capaz de dar vida pro Daimajin, são duas mulheres da nobreza, são duas filhas de daimyo. Já no Daimajin Gyakushu, é um menino camponês pobre que tá vendo os amigos dele ali morrendo, e que o pai, o irmão e as outras pessoas da vila dele estão trabalhando como escravos e também vão ser mortos. Tá ali ele desesperado e ele pede ajuda pro Deus. E daí que o Daimajin se manifesta. Nessa versão do Daimajin Gyakushu, o Daimajin é invocado, ele aparece pros camponeses, pros plebeus, e ele ajuda os camponeses e ataca a nobreza. Ataca o daimyo, derruba todas as construções, todo o projeto militar dele. Os samurais tentam lutar com o Daimajin e não faz diferença nenhuma, porque o Daimajin é uma manifestação divina e um humano nunca vai conseguir derrotar um deus. Mas quando os samurais lá da terra dos protagonistas aparecem diante do Daimajin e não tem muito respeito com ele, não tem muito respeito com os camponeses, o Daimajin dane-se pra eles e causa um terremoto, joga pedra em cima dos caras e azar dos samurais. O Daimajin nessa versão, ele só tá preocupado em salvar os camponeses. A nobreza ele passa por cima. E isso é muito mais próximo da versão do Golem de 1936, que era justamente a obra que foi usada como referência para esse projeto, porque lá o Golem também ele é invocado para proteger o povo judeu que está sendo oprimido ali no gueto de Praga, e o Golem ele se volta contra a nobreza, ele se volta contra o imperador, ele se volta contra o chanceler, ele destrói o castelo para libertar o povo que tinha sido aprisionado, estava sendo torturado, estava sofrendo. E o Daimajin nessa versão, ele se aproxima muito mais dessa ideia. Ele tá ali para salvar o povão, e se ele tiver que passar por cima da nobreza, dane-se a nobreza. Então essa questão da híbris, dos abusos e dos excessos, nessa versão é por toda a nobreza, inclusive os nobres da terra dos protagonistas, porque eles não se preocuparam em salvar os camponeses, eles só estavam preocupados em não deixar os samurais inimigos entrar na terra deles, eles estavam querendo proteger a terra, eles estavam protegendo propriedade, dane-se as pessoas, e o Daimajin dane-se pra eles. Então essa versão do Daimajin do terceiro filme, ele é muito mais revolucionário do que nos dois filmes anteriores. E tem outras coisas que a gente pode destacar também, por exemplo, o Daimajin, quando ele finalmente chega até o daimyo que está sendo cruel, que está oprimindo o povo, uma coisa que a gente pode notar é que o Daimajin, ele sempre faz com esse daimyo que está sendo abusivo a mesma coisa que o daimyo fazia com as vítimas dele. Então o daimyo vai lá, tá fazendo uma coisa cruel, uma coisa horrível com uma pessoa, depois quando o Daimajin chegar nele, ele vai fazer a mesma coisa que ele fazia. Então tem toda uma carga de justiça retributiva. É justo que tu receba na mesma proporção do que tu dá. Aqueles sujeitos que eram puros e que ofereceram a vida deles em troca para salvar as pessoas que eram importantes para eles e para salvar o povo dele, essas pessoas vão receber a salvação do povo e vão receber sua vida. Aquele sujeito que era abusivo, que era cruel e que cometia crimes terríveis, ele vai morrer pelos mesmos crimes que ele praticava com os outros. E outra referência também que a gente vai encontrar em relação ao Golem de 1936 é que quando o Golem ele termina lá a revolução dele, depõe a nobreza e liberta os judeus, no final o Rabino Landau fala que ele já cumpriu a missão dele, que ele pode descansar, e o Golem ele se desfaz em terra, né? Porque o Golem ele é feito de barro. É uma forma de barro animada com as palavras secretas. E isso é uma coisa que vai aparecer aqui nessa série do Daimajin. No primeiro Daimajin, que o Daimajin é a manifestação do deus da montanha que anima esse corpo feito de terracota quando ele cumpre a missão dele e é tocado pelas lágrimas da Kosasu e consegue conter a ira dele, ele também se desfaz em terra. E nesse primeiro filme, inclusive, o Daimajin tem essa coisa, né, dele cumprir a missão dele e depois continuar na destruição e ser preciso conter o poder dele, como acontecia nas versões do Golem. Só que nos dois filmes anteriores não, o Daimajin vai lá e volta toda a fúria dele para aqueles samurais cruéis e para aquele daimyo cruel, e depois que ele faz o daimyo cruel passar pela mesma coisa que ele estava causando nos outros, pelo mesmo sofrimento que ele estava causando na população, o Daimajin vai embora. Só que no primeiro filme, o Daimajin como deus da montanha, ele se desfaz em terra. No Daimajin Ícaro, que ele é o deus do lago, ele se desfaz em água. E no Daimajin Gyakushu, em que ele é um deus da montanha durante o inverno, quando ele cumpre a missão dele, ele se desmancha em neve. Então tem toda uma associação aqui que faz uma referência ao final do Golem de 1936, mas ao mesmo tempo lembra a gente de que os deuses shintoístas, eles são deuses da natureza. Eles fazem parte, eles integram a natureza. Às vezes eles são a natureza que foi projetado neles uma noção de sujeito, foi projetado uma emoção, foi projetado uma expectativa e daí eles se manifestam e se tornam deuses. Então traz essa carga de que a divindade shintoísta, ela não é uma coisa fora da natureza, acima da natureza, não, ela faz parte da natureza, ela se confunde com a própria natureza. Então
o Daimajin, ele acaba sendo essa releitura shintoísta do Golem, essa criatura feita de terracota, inanimada, mas que ganha vida para proteger o povo que está sofrendo e que vai estar num contexto de híbris, desses sujeitos que eles têm poder, mas eles não se satisfazem com esse poder e querem cada vez mais e vão sendo cada vez mais cruéis para conseguir esse poder e que chegam num ponto em que eles cometem tantos excessos que aquele mal que eles causaram se volta contra eles. E o Daimajin, ele vai ter releituras, mas muito depois. Tem uma série do Daimajin que é de 2010 e o Daimajin, ele também reaparece no filme Yokai Daisensou Guardians, que é dirigido pelo Miki Takeshi e é de 2021. E que é uma continuação do Yokai Daisensou de 2005, que é um filme também do Miki Takeshi, que ele é inspirado em histórias do Mizuki Shigeru e do Aramata Hirashi, que são dois pesquisadores importantes ali da Associação de Pesquisa Mundial dos Yokais, e que ao mesmo tempo é uma releitura de um Yokai Daisensou de 1968, que também era baseado no trabalho do Mizuki Shigeru e do Aramata Hirashi. Então eu recomendo bastante essa trilogia do Daimajin de 1966, porque ela é um ponto de equilíbrio que vai combinar toda a tradição de Daigeki da Daiei, toda a tradição que eles tinham com esses dramas de época épicos, ao mesmo tempo que vai fazer essa releitura do Golem, ao mesmo tempo que vai combinar esses elementos com vários elementos que vêm lá da tradição dos filmes de Kaiju. O Daimajin como um deus shintoísta que compartilha com alguns conceitos do mito do Golem, mas ao mesmo tempo é uma força da natureza imparável que vai tratar de vários dos elementos que são importantes para as histórias de Kaiju. E eu também recomendo muito os filmes do Golem, tanto a versão de 1936 do Julien Duvivier, tanto quanto a versão do Paul Wagner lá de 1920, que eu considero assim um dos mais interessantes filmes expressionistas feitos. E vocês também vão achar outras versões do Golem, né? Nesse período aí do começo do século XX, vários autores vão escrever versões da história do Golem e vários diretores vão fazer filmes a respeito do mito do Golem, porque ele vai estar todo associado com essas questões da resistência cultural dos judeus, principalmente ali no contexto da ascensão nazista, né? Do contexto da Segunda Guerra Mundial, o Golem vai acabar sendo um símbolo da resistência do judaica. Bom, por hoje era isso. Agradeço quem assistiu até aqui. Peço que quem gostou aperte no gostei. Se você não gostou, aperte no não gostei, porque não gostei também faz o YouTube compartilhar mais o conteúdo. Quem ainda não conhece o canal, eu convido para passar a seguir o canal e dar uma olhada nos outros vídeos. Também agradeço muito aos apoiadores do canal, porque são os apoiadores do canal que permitem que ele continue existindo. Inclusive, quem ainda não conhece, eu convido para dar uma passada na página do Ilha Kaiju lá no site do Apoia-se. Também convido para seguirem Ilha Kaiju nas redes sociais, né, no Instagram e no Twitter. E obrigado e até o próximo vídeo.